As mulheres usam menos a internet do que os homens. O uso feito por elas se dá apenas para o trabalho e a conexão social. Já os homens diversificam e passam mais tempo ao computador buscando entretenimento e informação. De repente, um dos dois se excede e acaba sendo mais amigável com outra pessoa que também está navegando pela rede. Um elogio, palavras bonitas e logo se estabelece uma relação virtual. Para os solteiros tudo bem, mas para quem é casado, fica a pergunta: existe uma traição? Seria a traição virtual? Nós recebemos a terapeuta Sandra Samaritano para conversar sobre esse assunto. Boa tarde, tudo bem, Sandra? Boa tarde, tudo bem? Mais uma vez agradeço o convite. Obrigado. Ô, Sandra, antes da gente falar de traição, a internet vem suprir algum tipo de carência dos homens, né? E também das mulheres, claro. Isso. Não só dos homens, como das mulheres também, né? A internet tem suprido, aliás, muitas questões, porque as pessoas passam a se ocupar muito mais, né? Ao invés de ter aquele movimento que sempre foi muito importante da pessoa passar a se olhar, a ver como é que está, a olhar para o seu relacionamento. Então, a internet tem sim ocupado. E é uma carência, sim, que cada vez mais nós estamos tendo a oportunidade de poder verificar. Mas não é esquisito? Porque ao mesmo tempo que supre, quer dizer, supre algumas carências, mas tem um vazio nisso, não tem? Pois então, né? Você está interagindo com nada, assim, na verdade, né? Na realidade, o interagir com nada é muito, entre aspas, né, Leão? Por quê? Porque a pessoa passa a enganar-se, a não entrar em contato com o vazio. Então, ela passa o quê? Né? A falar com pessoas de outros lugares, homens, mulheres, enfim. Ela se engana, sim, para não entrar em contato com esse vazio que é o que você está falando. Seu vazio justamente interior, o que você está falando. Olha, Sandra, teve uma pesquisa de uma universidade de Nova York que mostrou que as mulheres usam a internet também para abstrair dos problemas conjugais. Então, de que maneira? Bom, isso pode prejudicar muito a vida do casal, né? Muito, porque ao invés desse casal parar, né, para poder conversar, dialogar e saber o que é que está acontecendo, ou o homem ou a mulher, ou os dois, né, eles vão para o mundo virtual e aí esquecem do que está acontecendo dentro de casa, dentro da sua relação pessoal e conjugal. Todo mundo odeia discutir a relação, mas às vezes você percebe na conversa de internet que está discutindo até a relação de outro, né? Principalmente, né? Não, mas é mais fácil falar do outro, né, do que resolver os próprios problemas. Principalmente, e na realidade, não é muito chato discutir a relação, né? Porque você tem aquele momento. Claro que não pode ficar em cima só daquilo, mas você vai ter aquele momento para contar para a pessoa que você está se relacionando o que é que está acontecendo e poder ouvir também. Com certeza. Então, é uma troca. Aí o vazio não existe. Aí não precisa, possivelmente, procurar internet só. Né? Claro. A causa maior é que hoje em dia as pessoas ficam muitas horas na internet. O problema não é a ficar, né? Eu acho que é a dependência que acaba se criando, né? Agora, Sandra, o Leão já falou que sim, que é traição, com certeza. Agora também queria saber a sua opinião. Essas relações que eu estava falando aqui no início da nossa conversa para te apresentar, essas relações mais carinhosas na internet, podem ser consideradas traições, ainda que traições virtuais? Veja, eu acredito que sim. Né? E acredito e digo que sim. Por quê? Porque a pessoa está se relacionando com outra pessoa. Né? Ah, mas é virtual. Né? Então, eu costumo dizer o seguinte: desculpa verdadeira é o melhor nome que encontrou-se para a traição virtual. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a pessoa não assume, né? É um substituto. Na realidade, ela não assume que está traindo o outro porque é virtual, só que não é realidade. Por quê? Ela está se ocupando seus desejos, suas vontades, se relacionando sim com outra pessoa. Ela está se doando, né? Se doando, inclusive emocionalmente. Né? Que essa é a questão maior. E se preenchendo ao mesmo tempo, então, quer dizer, há traição. Há traição sim, porque tem uma troca aí, mesmo sendo virtual. No meu ponto de vista, profissionalmente falando, eu acredito sim.
Eu terminei um relacionamento por causa disso. Então por isso, Olha, isso mexe tá comigo vendo? muito. Muito bem. Muito Não bem, dá. né? Era melhor ficar sozinho do que uma pessoa que não quer estar com você, né? E que vivia fugindo para a internet e ficava conversando com uma outra pessoa. Quer dizer, então, melhor vá com Deus. Mas é verdade. Porque existem vários tipos de traição, não é? Não entendi. Existem vários tipos de traição. Sim, sim. Né? Não é somente você sair com outra pessoa, beijar outra pessoa. Traição também acontece com amizade. Você preferir uma pessoa do que o seu marido. Sim. Não é? Até quando você coloca a família, a família do seu marido, ou ao contrário, na frente do seu marido, na frente de quem está do seu lado. Isso tudo é traição também. Como é que você definiria traição? Então, a traição basicamente é sempre que se refere a uma relação, seja ela qual for, seja ela, se for uma relação sexual, de amizade, familiar, social, né? O fato de você estar traindo uma amiga, como você mesma disse, significa o quê? Não está tendo confiança, né? Você não está respeitando o outro. A questão de falar do outro para uma amiga, a famosa fofoca, né? Que no meu ponto de vista nada mais é do que inveja. Eu acho. Né? Um nome elegante que se dá para inveja. Né? Então, toda pessoa que pratica a fofoca tem muito a ver com isso. Agora, a traição se refere a todas essas questões, a tudo que se refere a sair do respeito em relação ao outro. A confiança. Eu acho que pode ter até uma coisa positiva. Eu preciso falar da fofoca, né? Que eu acho que pode ter até uma coisa positiva que faz a pessoa crescer. Isso. Mas por causa da inveja. Quer dizer, eu acho que a base da fofoca, eu sempre digo isso, é inveja. Exatamente. Né? Sempre você quer o que o outro tem. Né? E o que você está falando, Leão, é bem verdade, porque eu, pelo menos, né, trabalho com dois tipos de inveja, a inveja boa e a inveja ruim. Exatamente. Né? Eu, muitas vezes, vou praticar uma fofoca, mas estou tendo movimento em função. Mas, voltando à traição, né, a traição existe, sim, em qualquer tipo de relacionamento. Às vezes até numa mesa de jantar, né? Fiquei pensando aqui, de repente você chega com a sua esposa, mas aí você entra uma moça bonita, às vezes até mulher de outro e tal, e o marido dá mais atenção, aí ela chega em casa e fala, mas você deu mais atenção a noite inteira para ela do que para mim? Quer dizer, é uma espécie de traição. Veja, é uma espécie de traição, assim, bem superficial, Isso, né? Porque não houve um outro tipo de... Não houve um tipo de relação ali, a não ser o flerte, claro, né? O olhar. Mas esta mulher é quem sentiu-se traída. Isso. O marido pode nem ter feito nada, que eu até acredito, porque muitas vezes o olhar, né, você poder apreciar. Não tem ou às vezes nem notou, né? Às vezes a pessoa despertou alguma coisa nele que ele se dedicou mais a ela, mas ele nem se tocou da coisa, né? Pode não ser problema do marido, mas que a relação não está boa, não está. Isso. Tanto é que a mulher, ao invés de ficar aproveitando esse jantar, né, esse encontro social, ela fica fiscalizando o marido. Agora, eu acho que na internet ainda é pior. Porque a pessoa nem está ali e você está dando mais atenção do que você está com a pessoa que está do teu lado, às vezes. Exatamente. Né? Então é pior. Não é só a pessoa, às vezes a pessoa também está se entretendo com joguinho, com vídeo. Mas é porque a relação está bem chata, né? Porque... Aliás, era essa pergunta que eu ia fazer. Recorrer à internet, redes sociais e aplicativos, isso é necessariamente sinal de que o casamento não está bem? Não necessariamente. Né? Porque o casamento pode estar ótimo, este marido, essa namorada, enfim, pode estar na internet, não por estar querendo trair a pessoa na qual se relaciona. Você está envolvido com a intenção mesmo, né? Exatamente, pode estar jogando, pode estar conversando com outras pessoas, não necessariamente isto é uma traição. Verdade. O que eu percebo que fortifica o trair é manter esta relação, esta fala, esta conversa, o sexo virtual, que são outras questões. Aí sim. Agora, Sandra, para encerrar aqui a nossa conversa, uma pergunta que eu acho definitiva, muita gente quer saber a resposta. Como lidar com essa situação? Quando você vê ali o seu parceiro trocando mensagens com uma pessoa que você considera suspeita. Então, a cara do Leão. Eu costumo, né, trabalhar com essa questão. No impulso, nada vai ser resolvido.
a pessoa vai sentir raiva, sentiu-se traído, dói sim, né? E muitas vezes, naquele momento, não é um momento de estar conversando. Sinalize, claro, sinalize, né? Mas recomendo sim, se não souber lidar com essa situação, atualmente temos vários especialistas, né, que lidam com essa questão de como poder orientar, como poder ajudar. Agora, a traição online é sim uma infidelidade, né? Se você pega o seu marido, a sua esposa com outra pessoa, sente, não haja no impulso, comece a conversar a respeito e verifique como é que está o seu casamento, porque nem o homem nem a mulher vai para uma traição se não tem motivos na sua vida pessoal. Muito obrigada pela sua presença aqui, Sandra. É bom resolver tudo com muita calma.